O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite, gente querida. Boa noite, meus amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio do ano de 2025 do podcast Voz Elegância, comigo, Camila Pinho, na Nova TVI. Gente, quando eu penso que o ano passou rápido e quantas bênçãos eu recebi, e uma delas foi o projeto do podcast, criado com muito carinho para cada um de vocês, levando informações, conteúdos de qualidade. Recebi convidados incríveis, onde eu pude aprender um pouco mais sobre cada temática. E assim, acredito que o ano de 2026 venha com mais leveza, mais amor, harmonia, saúde, que é o principal, muita fé para todos vocês e prosperidade. Eu, no final do ano, eu faço aquela listinha de todas as minhas conquistas e eu convido a vocês a também fazerem essa lista dos desejos, que vale muito a pena. E se você realizou ou duas conquistas, parabéns, já é uma grande vitória, seja com emagrecimento, a recuperação, a cura de algum familiar, a profissão, né? Muitos que perderam o emprego e se reinventaram com outra profissão, a família unida, enfim, toda conquista é válida. E não esqueçam de priorizar a lista de 2026, porque o planejamento é tudo. E o que a gente não deixou, né, ou não conseguimos realizar em 2025, vamos deixar para o próximo ano, com perseverança, muita coragem, muito foco e muita fé. E é assim que hoje eu venho trazer para vocês uma pauta de muita importância para todas nós mulheres. Vamos falar sobre nutrição, os cuidados e alimentação para ajudar na saúde mental, principalmente das mulheres que se encontram na menopausa. E eu vou receber uma convidada maravilhosa. Nós chegamos aqui nessa correria, né? Temos uma agenda muito agitada, mas eu tenho certeza que vocês vão poder absorver muito, porque é um conteúdo que faz parte da vida de muitas mulheres. É uma nova fase, uma nova redescoberta, mas que eu digo para vocês que ela tem solução e ela tem sim a possibilidade de você vivenciar uma vida 40 a mais, 50 a mais, com muita energia e disposição. Eu vou apresentar um pouquinho esse currículo também, que eu sempre dou uma resumida, porque ela é uma mulher linda, inteligente, e eu fiquei sabendo um pouco que ela era advogada e acabou indo para a área de nutrição, que eu acredito que seja a paixão dela. Bom, hoje eu recebo a doutora Dominique Azevedo, nutricionista, formada pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduada em nutrição clínica e pós-graduada também em saúde da mulher e estética. Ela é especialista em saúde intestinal feminina e vai abordar o tema como a nutrição pode influenciar e ajudar a reduzir os sintomas emocionais e mentais durante a menopausa. Doutora Dominique, boa noite. Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui nesse podcast incrível. Eu conheci através da Ana Paula, inclusive. Que ótimo. E é muito legal poder falar um pouquinho do que faz meu coração bater mais forte, que é a nutrição, que é falar sobre mulheres. É uma área da nutrição que eu venho me apaixonando, me adentrando cada vez mais. Então é um prazer poder esclarecer algumas coisas que às vezes vai estar ajudando alguém que vai estar ali do outro lado da telinha, podendo pegar esse conhecimento e aplicando na vida para melhorar a qualidade de vida. Então, perfeito. Prazer estar aqui. Nossa, o prazer é todo meu, né? Porque é um assunto, eu trabalho com mulheres
E nós, assim, que acabamos dando vozes, né? E temas que abordam a nossa natureza, o nosso dia a dia. E é sempre bom porque as mulheres, às vezes, por mais que a gente pesquise, né? A gente se informe, a tecnologia, a ciência, a saúde está sempre evoluindo. Com certeza. E é bom que a dica do profissional, ela às vezes encurta um caminho que é de sofrimento. Sim. E eu acredito que hoje você vai explicar que tem solução. Tem solução. A gente consegue amenizar bastante. Perfeito. Doutora Dominique, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você. Eu acabei falando, né, dessa sua transição da carreira e por que você decidiu se aprofundar na nutrição feminina. Olha, foi assim, um estalo que deu na minha vida. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu fiz Direito na Universidade Federal Fluminense. Entrei em 2004, né, e saí em 2008. Eu já sabia, desde o período da faculdade, todos os períodos que eu fui passando nas matérias, que eu não tinha aquela paixão por aquilo que eu estava fazendo. Mas sabe aquela situação, né? Você é muito nova, a gente não tem muita maturidade, talvez, para tentar dar um passo para trás, para dar 2 para frente. Então eu já estava ali, gostava dos meus amigos, gostava da minha rotina, fui fazendo. O direito, assim, não era algo que me pesava, né? Mas não amava. Então é aquilo, eu fazia, mas não era algo que batia o meu coração. E aí me formei. Fiz um concurso público na sequência, né? Antes disso passei para a prova da ordem, fiz um concurso público em que eu trabalho até hoje, tá? Eu sou advogada pública de uma empresa pública federal, eu estou ainda na transição de carreira e a minha grande pretensão hoje, né, que eu sou formada na nutrição, já pós-graduada, enfim, atendo muitas mulheres, ir para essa área mesmo, porque nós somos únicas e cada mulher, e não adianta você colocar as mulheres numa receita de bolo, porque não existe. Cada uma é única, cada mulher tem uma sensibilidade diferente da outra para determinado nutriente, para determinada substância. Cada mulher tem uma disposição diferente. Então, essa variedade, isso realmente encantou muito os meus olhos, sabe? Eu gosto muito de investigar cada questão de cada paciente minha. Então, hoje eu estou nessa transição, mas cada vez mais adentrando nesse mundo aí feminino que eu realmente me apaixonei e estou seguindo e vou seguir. E é gostoso ouvir, assim, essa sua trajetória. Ela é inspiradora. Você sempre estudando, sempre, né, e se capacitando. Sempre. E mesmo que você tenha feito o direito e não tenha sido aquela vocação, né, que você quisesse tomar para a vida toda, você encontrou o seu propósito no meio do seu processo. Exatamente. E o direito, ele é enriquecedor. Com ele certeza. Acaba também te ajudando em outras áreas contratuais. Nada se perde. E nada se perde. E você vai agregando conhecimentos e trabalhar com mulheres. Eu sou, né? Entusiasta, né? Eu sou entusiasta e não sei se a minha opinião tem peso, porque todas as mulheres que eu trabalho, elas sabem que meus olhos brilham. E eu acredito que com você também. Mesma coisa. Porque a nutrição, ela vai além. É um olhar individualizado. Exato. Você explicou muito bem que nós somos seres únicos e cada um tem seu metabolismo, seu organismo. Exatamente. E você trabalhar de acordo com aquela especialidade, com aquela mulher, com né, aquela pessoa, que vem ali à exato. procura de uma ajuda. Com certeza. Doutora Dominique, a gente, né, fala muito da menopausa, que é um tabu, é um bicho de 7 cabeças. Infelizmente ainda mas está mudando, está Tá melhorando. mudando, Está melhorando. Eu vejo vozes, celebridades, mulheres que hoje falam muito bem. Com naturalidade. Com né? naturalidade. E é isso, tem que ser assim. Porque é um fenômeno que vai acontecer com todas nós. Exatamente. Então, não há razão de você estigmatizar uma mulher que está passando por uma crise, né, às vezes emocional, hormonal. Não dá para estigmatizar, porque isso faz parte do ciclo da nossa vida. Então, Exatamente. Quanto mais pessoas falarem sobre isso, quanto mais mulheres tratarem esse assunto
com naturalidade, eu acho que a gente vai parar com essa coisa da gente olhar pra mulher na menopausa ali, ó, não, ali, ó. Tá, e às vezes sentir vergonha. Exatamente, sentir vergonha. E não se silenciar com uma fase que todas vamos passar. E pedir ajuda, porque faz parte. Às vezes a gente não consegue sozinha fazer esse caminho sozinho, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma gama de profissionais que estão aí se especializando nisso. E habilitados. E habilitados, né? Você vê diversos médicos, enfim, nutricionistas, nutrólogos. Então, cada vez mais eu vejo esse assunto e esse ramo crescer e os estudos seguindo esse passo, né? Perfeito. Porque a grande maioria dos estudos científicos, a gente sabe disso, que a gente da área da saúde, são feitos em homens, né? Hoje a coisa está mudando um pouco, porque a mulher não é igual ao homem, e não adianta, e nenhuma mulher é igual a outra mulher. Então a gente precisa realmente normalizar essa questão, esse tema, e eu acho que isso já está acontecendo, como você falou, muitas celebridades têm, né, pegado o microfone, voz e tem falado e colocado o dia a dia, as transformações. Exato. E seria muito importante, né, se os homens, principalmente os maridos, companheiros, acompanhassem essa fase, porque é uma loucura. É uma loucura, é uma grande transformação. E doutora Dominique, como a menopausa ela pode afetar o bem-estar emocional e mental das mulheres? Vamos lá. Na menopausa, né? Na verdade, quando a gente fala menopausa é um evento, tá? Menopausa são quando quando a mulher fica 12 meses, exatos 12 meses, sem menstruar, tá? Então, a mulher menopausa 12 meses após a última menstruação. Antes disso, a gente chama de climatério, pré-menopausa, né? Mas quando a gente fala menopausa, assim, a grosso modo, a gente consegue entender o que a gente está querendo falar, né? Ali abordar. E a menopausa, na verdade, a pré-menopausa, o climatério, os sintomas que a gente vem a sentir podem chegar até 10 anos antes, de 8 a 10 anos antes da efetiva menopausa, do evento menopausa, daqueles 12 meses. Então, vou te dar um exemplo meu. Tenho 40 anos, já sofro com fogachos, insônia, meu sono sempre foi impecável, já sofro com insônia, mudança de humor, irritabilidade. Então, eu já estou sentindo alguns sintomas, esquecimento de coisas recentes, né? Então, já tenho sentido alguns sintomas e, obviamente, como eu estudo muito e a grande maioria das minhas pacientes são mulheres, né? Eu procuro aplicar os meus conhecimentos em mim, né? Sim. Então, eu já faço toda uma alimentação mais anti-inflamatória, com alimentos estratégicos, com uma suplementação assertiva. Então, isso me ajuda muito a amenizar esses sintomas. Perfeito. E o que acontece nesse período de pré-menopausa? Oscilação hormonal. Estrogênio e progesterona principalmente. É um declínio hormonal oscilatório. Então, ao mesmo tempo que a curva faz isso aqui, ela faz isso aqui, descendo. Então, vão ter momentos em que o seu estrogênio vai estar um pouquinho melhor, daqui a pouco ele cai. Daqui a pouquinho melhor, daqui a pouco ele cai. Mas a tendência sempre diminuindo. E essa queda de estrogênio, ela afeta demais a produção de diversos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que fazem parte do nosso humor, da nossa felicidade, da nossa satisfação. Então, você imagina uma mulher, né, que começa a sentir esses sintomas, já, o estrogênio está caindo, né? Sim. A produção de serotonina dela fica comprometida, acaba que a queda do estrogênio age, há uma recaptação dessa serotonina que a gente chama, que fica ali na fenda sináptica, né? Que é um neurônio conectando com o outro. Então, entre um neurônio e outro, o final do neurônio e o começo de outro neurônio, a gente chama de fenda sináptica. Os neurotransmissores, eles agem ali. Na mulher na menopausa, é como se a serotonina ficasse 3 segundos ali e puf, sumisse. Ela tinha que ficar 10, ela passou a ficar 3. Então você imagina, a serotonina, que é um hormônio que mexe diretamente no nosso humor, na nossa memória, o quanto que isso não vai afetar. Se tinha que ficar 10 segundos, fica 3. Isso aqui é um exemplo, tá? Sim. Mas você consegue compreender? Então a oscilação hormonal, ela afeta a nossa mentalidade, isso é inevitável, né? E existem formas de melhorar isso na nutrição? Com certeza. Muitas formas. E você falando, eu tenho 46 anos. Uhum. E eu iniciei, assim, esse processo climatério agora e já achando que era muito cedo.
Eu esperava lá para os meus 50. E isso, quando ocorreu, foi no meio do ano. Eu tinha acabado de completar os 46 anos, no inverno, e o inverno petropolitano é o inverno europeu, né? Isso. Aquela sensação térmica. E eu sentindo o calor no meio da madrugada, né? Tendo que tirar o pijama, que é aquele pijama flanelado. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que eu estou ansiosa? Alguma coisa diferente? Isso foi acontecendo durante 1 mês, 2 meses, até eu procurar um especialista e querer, né, responder todas essas minhas dúvidas. Sim. E aí que eu vi esse processo, né, se iniciando, e a gente tem que se adaptar. Exato. Essa nova fase que, para mim, ainda é tudo muito novo. E eu consigo entender tudo que você está falando, é difícil de aceitar, porque eu venho vivenciando o aumento de peso. Sim. Às vezes a gente acorda com uma energia lá no pé. E no outro dia a gente não quer nem levantar, a gente quer ficar mais meia horinha na cama, postergar o café. Isso mesmo. E aí eu falo, gente, é um mix. É um mix. Né? A gente não sabe como a gente vai acordar no dia seguinte. Exatamente. E é um tema, assim, de muita importância, porque eu vejo que muitas mulheres, né, de outras gerações passaram por tudo isso e não tiveram essa gama de informações, internet, profissionais para ajudar. Você tocou num ponto muito fundamental. As nossas avós, bisavós, elas não tinham a quem recorrer. E até as nossas mães, a depender da idade das nossas mães, né? Minha mãe ainda fez reposição hormonal na época dela. E minha mãe menopausou muito cedo. Minha mãe menopausou com 45 anos. Então, por isso que, para mim, hoje, tendo 40... não é anormal eu já estar começando a sentir. Porque a gente sabe que pode ser um pouco genético também, né? Não é determinante, mas influencia. E minha mãe teve reposição hormonal e eu lembro que até ela resolver fazer essa reposição, ela sofria muito, né? Era uma, assim, eu lembro da minha mãe ter crise, assim, de às vezes de raiva, às vezes ela não suportava sentir calor e às vezes tá no inverno, ela falava, o que tá acontecendo? Então, quando ela fez a reposição, e aí entra a parte médica, né? Porque o nutricionista não pode passar hormônio, entra a reposição com a nutrição adequada, você consegue amenizar muito, você não precisa viver no sofrimento, não tem necessidade. E quais são os nutrientes que têm maior impacto na redução da irritabilidade, da ansiedade e alterações de humor? Olha, eu costumo dizer que principalmente a gente chama de precursores, né? Que são os nutrientes que vão formar no futuro ali os neurotransmissores. Então, por exemplo, no caso da serotonina, que é o que eu estava falando, né? O que vai vir a formar a serotonina? Basicamente, triptofano, complexo B, zinco, também 5-HTP, que vem depois do triptofano, nessa transformação bioquímica. Então, alimentos ricos em triptofano, como por exemplo a aveia riquíssima em triptofano, alguns tipos de queijo, ovos também tem um pouquinho de triptofano. Então, alguns alimentos ricos nesse nutriente são interessantes para a gente estar ali utilizando no nosso dia a dia, para amenizar e também fornecer a devida nutrição para melhorar esses sintomas. Ótimo. E existem alimentos também que pioram os sintomas emocionais da menopausa? Com certeza. E como evitar? Então, vamos lá. Hoje já se sabe que alimentos ricos em açúcares refinados, muitos ultraprocessados, que são essas comidas congeladas que a gente compra pronta, nuggets, hambúrguer, lasanha congelada, biscoito salgadinho, esses ultraprocessados são um verdadeiro veneno para o nosso cérebro, tá? E hoje já se sabe, já tem estudo falando, né, que a mulher que passa uma vida inteira comendo esse tipo de alimento recorrentemente em sua vida, não faz disso uma exceção. Porque você fazer disso uma exceção, tudo bem, vez ou outra, ok. A gente também é filho de Deus, de vez em quando vai comer uma bobagem. Mas se a pessoa faz uso desses alimentos de uma forma recorrente durante toda a sua vida, chega no momento da menopausa, pré-menopausa, climatério, já se sabe que essa pessoa vai fazer uma utilização das fontes de energia cerebral dela de uma forma muito pior do que uma mulher que se alimentou bem uma vida inteira, tá? Isso já se sabe. O declínio cognitivo dessa mulher que se alimentou só de bobagem
vai ser muito pior do que uma mulher que tenta manter um estilo de vida, uma alimentação mais saudável, faz do fast food ou do ultraprocessado uma exceção. Essa mulher vai sobreviver muito melhor à fase da menopausa. Isso já existe no estudo científico. E essa sua fala ela é importantíssima, porque o brasileiro, em si, na correria, ele tem a tendência a se alimentar muito mal, né? E fast food. E é o que você está falando, né? Abrir exceção para um final de semana, ok. Mas não utilizar dessa alimentação ultraprocessada que, né, facilita a vida de todo mundo. Você pega o air fry, coloca ali, está pronto. E depois você gerar consequências para a sua saúde. Gravíssimas, inclusive. Tá? Doutora Dominique, passa rápido. Eu vou chamar nossos comerciais agora. E o segundo bloco também tá incrível. Não percam, porque é um assunto... Eu tô aprendendo, tá? Tô pegando aqui as dicas e depois eu vou anotar, porque não é só aprendizado, né? É oportunidade, um profissional capacitado que lida diariamente, né, com clientes que têm queixas e passam por essa fase e que você vai estar podendo se identificar e amanhã tá agendando a sua consulta também para colocar a sua saúde em dia, sem sofrimento, sem esgotamento físico, mental, porque a doutora Dominique falou, é a combinação de alimentos, o sono em dia, mais atividade física e você vai ter uma vida muito melhor. Então fiquem aí que daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, eu sou o Sandro do Alô Churrasco. Venha conhecer nossa empresa. Sabe aquele evento dos sonhos? A festa perfeita com o melhor churrasco e um open bar inesquecível? Com o Alô Churrasco você só precisa aproveitar. A gente cuida de tudo, do preparo da comida à diversão. Casamento, aniversário, confraternização da empresa ou aquele evento especial, nós levamos o melhor das comidas, as melhores sobremesas e o churrasco mais saboroso que você já provou. Alô Churrasco é a empresa perfeita para quem quer curtir o evento e deixar o trabalho com quem entende do assunto. Ligue agora e agende seu evento. O número é 24 988 46 27 49. Alô Churrasco, o sabor que faz a festa acontecer. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. E já retornamos e, como eu falei, é o último episódio desse ano que foi incrível, de muita correria, né, para muitas das famílias, não só petropolitanas, mas do nosso Brasil. E dizer para vocês que o podcast Voz Elegância, ele vai voltar com tudo para 2026, com muitas novidades, surpresas. Vou tirar esse período sabático dos finais, né, de ano, que não é só festa, mas também de descanso, né, para a gente voltar com mais criatividade e muito mais produtiva, porque eu quero entregar para vocês cada vez mais conteúdos que cheguem na casa de vocês, de cada família, agregando conhecimento, desmistificando dúvidas e tabus, que esse é o principal. Tem assuntos que a gente pode sim falar, encarar com muita leveza, e a menopausa é um deles. Então a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo com a doutora Dominique. Eu gostaria de saber, doutora, sobre o intestino, né? Que isso também influencia e é uma das suas especialidades. O intestino e a microbiota têm relação com sintomas como ansiedade, mudança de humor, e como a nutrição entra nisso? Total, gente. Existe um eixo, provavelmente alguns já tenham ouvido falar, porque isso está começando a ser mais falado, né? Existe um eixo que liga diretamente o nosso intestino ao nosso cérebro, né? A gente chama de eixo intestino-cérebro. Quando um não está bem, o outro também não está bem.
Então, quando você está com alguma ansiedade, alguma crise de ansiedade, isso atrapalha a sua microbiota. Se você come um monte de bobagem e atrapalha a sua microbiota, isso atrapalha a sua cabeça, pode vir a ficar mais ansioso ou, enfim, depressiva, dependendo da pessoa. Então, tem tudo a ver, tá? Inclusive, voltando a falar da serotonina, boa parte da serotonina produzida no nosso corpo é produzida lá no intestino, não é no cérebro. As pessoas não sabem disso, mas é a grande realidade. E OBS, ok que a serotonina produzida no intestino, ela fica no intestino, ela não vai para o cérebro, mas ela tem uma ação ali local muito importante que vai influenciar, vai gerar sinalizações para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, sobre a qualidade do que está acontecendo ali. Então, se aquilo ali, o que está acontecendo na nossa microbiota não está legal, a produção da serotonina não está a contento por conta de uma desbiose ali, né, que é o desequilíbrio bacteriano, isso vai sinalizar algo para a nossa cabeça que, enfim, a gente não vai ficar bem também. Então, é fundamental a gente cuidar da nossa alimentação. E não é sobre estética, não é sobre corpo, né, enfim, bonito, corpo magro, não é sobre isso. É sobre todo um ecossistema que vive dentro de você, que depende do que você coloca para dentro. Então, é a gente tomar consciência de que a gente tem a escolha na nossa mão. E a gente opta por algo mais saudável ou não, se a gente quiser. E, doutora Dominique, aproveitando esse gancho, porque hoje a gente está falando para o universo feminino, mas quando você fala do intestino, essa relação com a alimentação, ela também é válida para os homens? Com certeza, com certeza. Assim, as sinalizações masculinas são um pouco diferenciadas a depender do que a gente esteja falando, mas a premissa vale para todo mundo. Todo mundo, tá? Perfeito. Porque isso é muito importante. Sim. A alimentação saudável, ela, assim, acho que qualquer pessoa tem acesso. E é o livre-arbítrio. Exato, né? Você, exato. Numa feira, você comprar legumes orgânicos, frutas, hortaliças, e às vezes sai até muito mais em conta. Eu já fiz essa parte financeira, a contabilidade financeira, né, dos produtos que você compra, por exemplo, para uma alimentação saudável, ele muitas das vezes sai mais em conta do que aquele mercado que você faz com ultraprocessados, produtos de air fry, que é assim, impacta muito mais no final das despesas, né, domiciliar de uma casa com uma família de 5 pessoas, do que a alimentação saudável. Exato. Então, assim, vale muito mais a pena, até pela economicidade, do que você insistir numa alimentação que não é legal. E a longo prazo vai trazer problemas sérios. Com certeza. Então, gente, é o que eu falo, vale muito mais a pena investir na prevenção do que depois ter que gastar com a doença. Sim. Então, prestem atenção nessas dicas, porque a gente vai falar mais sobre alimentação. Inclusive, só um parêntese, Sim. Você falou sobre isso, um parêntese. Tem um rapaz que foi Prêmio Nobel da Economia, que ele falou exatamente a frase que você falou. Ele provou, economia, né? Então, tinha matemática ali envolvida. Ele provou por A mais B que é muito mais barato para os governos, né, os estados, Brasil, Estados Unidos, enfim, Inglaterra, é muito mais barato investir na prevenção de doenças do que o governo investir na cura de doenças. Né? Então, assim, hoje a gente vive uma crise pública, né, estampada na área da saúde, né, mais de 50% da nossa população, na verdade mais de 60% da nossa população hoje já está acima do peso, então isso é um problema de saúde pública gravíssimo. Que a obesidade é uma doença crônica. Crônica, exatamente, assim como o diabetes é uma doença crônica não transmissível, as dislipidemias, né, a hipertensão, a obesidade tem CID, é doença, né. De saúde mental também. Também, e está tudo conectado. Está tudo conectado. Perfeito. E a gente tem que falar mais sobre isso. Porque o final de semana, quando a gente tem o tempo para assistir um documentário, um jornal, e eles sempre colocam casos, né, das doenças, que realmente o poder público ele não consegue abraçar todas essas pessoas que precisam realmente de tratamentos. Então, seria muito melhor o investimento na prevenção. E a gente agora vai falar assim como o consumo de alimentos ricos em fitoestrogênios pode ajudar no equilíbrio emocional.
Vamos lá. A gente chama de fitoestrógenos. Fitoestrógeno, desculpa. Nada. Importante corrigir. Imagina. Não, é só para você saber. Você tem que saber. Você gostou daqui do tema. Os fitoestrógenos são alimentos, na verdade, são substâncias que estão dentro de alguns alimentos que imitam, digamos assim, o hormônio estrogênio, tá? É como se alguns receptores lá na membrana da célula, né, da mulher, alguns receptores do estrogênio reconhecessem esses fitoestrógenos como se estrogênio fosse. Então, você imagina uma mulher entrando no climatério, o estrogênio dela está fazendo isso aqui, está caindo. Se ela se alimenta de alimentos que contêm os fitoestrógenos, que são substâncias que imitam o estrogênio, a curva vai voltar a subir um pouquinho. Né? Então, quais são esses alimentos, né? Sim. A soja, eu gosto de soja orgânica, tá? Porque aqui a nossa soja brasileira é uma soja transgênica, a gente sabe disso. Então, se for uma soja orgânica, um tofu orgânico, que é um derivado da soja, são alimentos que, por exemplo, contêm esses fitoestrógenos que podem vir a ajudar a saúde hormonal feminina, tá? Perfeito. É um exemplo disso. Quando eu falei até a palavra, eu fui na rapidez, eu lembrei do estrogênio. Sim. Mas realmente tem uma diferença, porque não é muito comum, né? Mais assim da área médica. Não, exato. Mas essa parte do que você falou, da diferença do que é transgênico e do que é mais saudável também é importante, que às vezes a pessoa vai, compra o produto, a soja, e ela também não vai funcionar. Eu sou um pouco assim, não gosto muito da questão principalmente soja, tá? Nossas plantações aqui brasileiras, como tem uma abertura muito grande para agrotóxico, pesticida, herbicida e todos esses, né, cidas da vida, a transgenia da soja brasileira, não sei se vocês sabem, é uma transgenia que foi feita em laboratório para que a soja pudesse aguentar cargas e cargas de agrotóxico. Ou seja, se a soja que chega na sua mesa não é orgânica, é da cultura tradicional, você pode ter certeza que ali tem quilos e quilos de agrotóxico, porque ela foi feita, a transgenia dela, a modificação genética foi feita para vamos aguentar a maior carga de agrotóxico possível sem morrer. Então é por isso que eu não gosto da soja brasileira, por conta disso. A transgenia é uma transgenia que não é bacana. E acaba sendo nocivo também para o organismo. Exato. E hoje a gente tem uma turma aí de veganos, né, que cresceu muito, então uma informação também de relevância para, né, a turma que não adere à carne animal. Exatamente. E a gente falando mais, né, sobre a parte da insônia, que a menopausa, ela realmente tem essas intercorrências, né, de trazer um sono fragmentado. Exato. Existem ajustes alimentares que você também pode passar para melhorar a qualidade do sono? Com certeza. O magnésio é um dos que eu mais amo, né, para sono. Alimentos ricos em magnésio, como vegetais verdes escuros, como as sementes, como algumas oleaginosas. A gente tem magnésio, bastante magnésio. E quando essa mulher já vem ali de uma carência alimentar desse tipo de alimento, eu já aplico a suplementação. Então, eu gosto muito de alguns tipos de magnésio. Porque existem várias formas bioquímicas do magnésio, né? Pra gente fazer o consumo. Então, eu gosto muito de associar o magnésio inositol com o magnésio taurato para tomar à noite, quando essa mulher já vem de uma insônia muito pesada. Então, enfim, até porque o magnésio é um precursor, ou seja, é uma substância que vem antes da formação da melatonina, que é o hormônio do sono, né, que a gente conhece como hormônio do sono. Então, você ter mais magnésio, você vai conseguir produzir mais melatonina, né? Esse é o caminho que a gente espera, né? Além disso, fazer uma higiene do sono, gosto bastante, não tem a ver com parte nutricional, mas tem a ver com a parte de você melhorar ali a qualidade do seu sono. Atividade física durante a manhã, ela melhora o sono da sua noite. Então, atividade física à noite para a mulher na menopausa, nem pensar, gente. Aí fazendo atrapalha tudo errado. Atrapalha sono. Eu fico mais agitada. Você fica mais agitada. E demora. Não estou na menopausa mais. Nesse processo isso interfere. Eu antes, assim, eu dormia mais cedo e hoje eu fico
Você fica ali demorando também, não faço o correto, fico na tela, que também não induz um sono de qualidade. Não. Aí você faz a inversão, aí seu cortisol vai dar um pico bem na madrugada, ao invés de ele dar pico 7 da manhã, que é o horário que as pessoas vão acordar para trabalhar, ele vai dar pico às 2, 3 da manhã. Eu tenho certeza que é o horário que você acorda. Gente, olha, é maravilhoso, né? Porque a gente fala assim, parece que eu tô com um espelho aqui, né? Mas é desse jeito. E a gente precisa se organizar, entender, né, as funções que o nosso corpo muda, está em transformação e a gente tem que trilhar o melhor caminho. Isso aí. E a suplementação, ela é sempre necessária, doutora Dominique? Para a mulher na menopausa, eu gosto de 5 suplementos, tá? Que para mim é muito inegociável. O primeiro deles é o magnésio, já falei, tá? Por conta das questões de sono, por conta de contração muscular, que também ajuda a contração muscular, ajuda a movimentação lá no intestino, então magnésio é fundamental. Segundo, vitamina D. Vitamina D da mulher, entrando nessa fase, ela precisa estar acima de 40, porque se ela estiver abaixo, vai ser um caos para a disposição dessa mulher. Ela vai estar sempre cansada, sempre exausta, esquecendo as coisas. Então a vitamina D é fundamental. Além da vitamina D, coenzima Q10, que é um suplemento excelente para você tomar pela manhã. Para quê? Para gerar mais energia lá na sua mitocôndria, que é um organelo que fica lá dentro da nossa célula, que é quem faz a produção de energia. Então, a coenzima Q10 vai deixar a nossa mitocôndria mais esperta, mais energética, né? Digamos assim. Então, eu gosto bastante. Além da coenzima Q10, o suplemento que eu amo, creatina. E creatina não é só para quem vai para academia, não é só para aumentar a massa muscular. Na verdade, a creatina é como se fosse um estoque extra de energia, tanto no músculo quanto nos neurônios, no nosso cérebro, tá? Então, assim, para a mulher que já está com uma queda de cognição muito grande nessa fase, fazer o uso da creatina para o cérebro é excelente. Excelente. E realmente é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu não estou ativa na academia, eu vou tomar creatina, tomar. Eu vou inchar. Tem que tomar. Olha, assim, para a mulher nessa fase, para melhorar sintoma, é vida. É vida. Então eu gosto muito. Então eu falei de 4 suplementos. Sim. O último suplemento, não menos importante, é o ômega 3, que mora no meu coração, né? Nós aqui nós somos ocidentais, então a gente não tem o costume de ficar comendo frutos do mar todos os dias, diferente lá das populações do Mediterrâneo, que acabam assim, ingerindo mais esse tipo de alimento, que são ricos em ômega 3. Então acaba que eu prefiro fazer essa suplementação. E existe também para os veganos, tem o suplemento vegano do ômega 3, que não é do óleo de peixe, é da linhaça, porque a linhaça também é rica em ômega 3. Então eu sempre faço a suplementação, a depender do paciente, se é vegano, se não é, a gente tem opções para os dois lados. Então essas 5 suplementações são fundamentais. Agora, da linha assim, dos peixes, o que você indica? Um peixe que é riquíssimo em ômega 3. Quer ver um peixe que é riquíssimo em ômega 3 e é baratíssimo? Sardinha, gente. Vocês subestimam a sardinha? Sardinha é riquíssima em ômega 3. Maravilha. Tá? Exatamente. É um peixe que tem um custo-benefício ótimo. Sim, eu poderia estar falando do salmão também, mas é muito mais caro. Exatamente. Mas também tem muito ômega 3. Mas a sardinha cumpre o papel que é uma beleza. Pode comprar sardinha. Então, assim, a sardinha a gente ainda encontra em Petrópolis. Isso. Tem lugares que vêm também com preço muito acessível. Sim. E você pode elaborar ali no seu cardápio, né? Exato. Pelo menos uma vez da semana, que já ajuda também. O ômega 3 bastante, natural. Bastante. E, doutora Dominique, eu queria ver, assim, alguma pergunta que tivesse mitos ou verdades, porque surgem, né? Muitas dúvidas. E quais são os maiores mitos sobre alimentação e menopausa que você costuma ouvir? Mitos olha... Em menopausa em específico, eu sei da nutrição tem vários, né? Inclusive a Ana me perguntou da outra vez sobre o açúcar, os açúcares, né? Sim. Tem diferença o açúcar demerara para o açúcar refinado? Açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. Então, assim, independente de ser um pouquinho menos refinado e ter um pouquinho mais de nutriente, quase não tem nutriente, é basicamente carboidrato simples, né? Ele pesa. Ele pesa muito. Então, açúcar é açúcar, se a gente puder evitar, ótimo. Mas em termos de menopausa, assim,
há um mito, né, que até bem pouco tempo a gente ouvia muito, é que a mulher na menopausa, coitada, né, acabou a vida dela, né? Não, gente, não acabou não. Exatamente. Não acabou não. Esse assunto, né, de que a mulher não consegue ser feliz, não consegue ter... Acabou a vida útil da mulher na menopausa? Não, isso é um grande mito, porque eu estou falando justamente o que a gente está conversando aqui. A gente consegue com uma, tal, se for o caso, né, reposição hormonal, se ela puder fazer uma reposição hormonal, junto com essa alimentação e suplementação assertiva e estilo de vida, ameniza muito. As minhas pacientes hoje que estão menopausando ou já menopausaram, vivem muito bem, muito bem. Libido lá em cima. E hoje, assim, hoje a mulher que enfrenta, né, esse estigma, essa fase que ela não dificulta, mas ela, ao mesmo tempo, ela deixa a mulher um pouco desanimada. Sim. Porque até ela descobrir que ela está entrando na menopausa, sem ela procurar uma ajuda médica, um exame, ela vai ficando desmotivada. Exato. E às vezes a gente até confunde com uma depressão. Exato. E não é algo que com uma consulta, uma avaliação com um nutricionista, o nutricionista já consegue fazer essa avaliação. Às vezes, sem hormônio, só com alimentação, eu já consigo melhorar bastante a qualidade de vida dessa mulher. E se for necessário você indicar para um endocrinologista, você faz também. Eu encaminho. Já tenho uma endócrina aqui de que trabalha também. Com isso. Porque é todo um trabalho, assim, eu falo, multidisciplinar. Às vezes até para a cabeça, um psicólogo, para ajudar a também. A depender também caminho. A não ter aquela autossabotagem. Para ajudar, encorajar aquela mulher que tem uma certa dificuldade, às vezes está passando por uma ansiedade. Exato. Eu vejo mulheres, às vezes, que passam por um luto, a cura de uma doença que realmente mexe com o emocional. Então, assim, tudo isso é alimentação, é saúde, o corpo se comunica, então não tem como a cabeça não estar bem e o restante você tentar levar como se nada estivesse acontecendo. Então, quando os sinais se iniciam, o primeiro passo é você procurar ajuda. E, doutora Dominique, o programa, assim, está se encerrando, mas eu queria muito que você deixasse uma dica de alimentação saudável, porque, meninas, a gente está no final de ano, né? No final de ano a gente lembra o quê? Da festa do Réveillon, daquela ceia natalina que a gente acabou de ter e agora vem a ceia para comemorar o Ano Novo. Então, eu não podia deixar de perguntar para a doutora Dominique uma dica de uma alimentação que seja um pouco saudável, mas receitas fáceis que, né, a gente possa fazer ali, pelo menos durante uma semana, para a gente não ficar com aquela consciência tão pesada, porque é difícil, né, doutora Dominique? O que eu costumo conversar com as minhas pacientes é assim, na festa em si, né, quando você for lá para ceia de Natal com a sua família ou de Réveillon, você vai curtir, você tá ali, são momentos que a gente só curte uma vez ao ano. Então, não é isso que vai afetar a sua saúde, não são esses dois eventos que vão afetar a sua saúde de uma forma sistêmica, né? É o que você faz no resto do ano todo, né? Essa que é a grande realidade. Mas, para as minhas pacientes que estão no planejamento e têm alguns objetivos, né? Querem perder tantos quilos, alguma coisa assim, ainda estão no processo e não querem exagerar, o que eu costumo falar para elas? Olha, nas semanas que antecedem, 2 semanas mais ou menos que antecedem, a gente vai entrar na semana que, né? Na verdade, a gente já está, né? Nessas semanas de Natal e Ano Novo, nas semanas que antecedem, procura se hidratar, procura introduzir proteína em todas as refeições, em todas, parceladinha, fibras também, atividade física. É inegociável para a mulher na menopausa, inegociável, tá? Eu não falei isso durante o programa, mas é inegociável. Então, procura manter a rotina o máximo que conseguir, tá? E nas festas, vai curtir sua festa com a sua família, vai tomar ali seu vinhozinho lá com seu pai, com a sua mãe, que não vai ser isso que vai te inflamar para um ano inteiro, né? Então... Ótimo. E, doutora Dominique, deixa seu contato também para os nossos ouvintes, porque eu, assim...
eu amei o nosso bate-papo. Que bom. Conhecer você, agradeço a Ana Paula pela essa indicação maravilhosa. E vamos marcar outros bate-papos para o próximo ano, que já está chegando. Estou à disposição. Está em breve, né? 2026 é logo ali. E vamos ter muitos assuntos interessantes para a gente falar e abordar. Exato. Que é, assim, é um conteúdo muito agradável, porque quando a gente escuta, né, uma informação que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, sim. a gente absorve com mais facilidade. Com certeza. E pode deixar seu contato aí para todos que quiserem procurar a doutora Dominique. Olha, quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu @ é Dominique Azevedo Nutri. Gosto, 90% das minhas pacientes são mulheres, é só um pouquinho, alguns homens eu atendo, mas em exceção. Inclusive agora, início de janeiro, eu vou estar abrindo um novo desafio, que eu sempre faço desafios durante o ano, né? Então eu vou fazer um desafio pós-festa de fim de ano, pra gente fazer um detox ali durante 4 semanas. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo, me manda um direct que eu te respondo lá. E vai ser um prazer te ter na minha página e te ter no meu consultório também. Que ótimo, gente. Eu, assim, vendo o Instagram dela, olha, eu vejo a rotina dela, tá? E é real. Ela vai pra academia, aquela mensagem motivacional. Todo dia. E eu parabenizo, Dominique, pelo seu trabalho, Obrigada. porque a gente faz a diferença na vida de outra mulher e causa um impacto. Exato. Isso é muito importante, Sim. né? Que Deus te abençoe. Obrigada, Desejo igualmente. muito sucesso para você em Pra você 2026. Seja um ano próspero e de muito bate-papo. Com certeza. Tá? A gente já vai deixar marcado outros temas para a gente trazer aqui para o nosso público maravilhoso. Vai ser um prazer. Gente, o nosso tempo esgotou, mas eu desejo para todas vocês, toda a família petropolitana do estado de Rio de Janeiro e para quem nosso podcast atingir a nível nacional, internacional, porque nós temos também ouvintes no Peru. Um beijo para o povo peruano que eu amo. Gente, ano novo, né, chegando, uma vida nova, repleta de amor, paz, realizações, muita fé, eu acho que é o principal, saúde, né, vamos valorizar a nossa saúde, né, fazendo todas essas dicas que as nossas convidadas, especialmente da área da saúde, trazem para vocês e dizer que foi um prazer estar com vocês em 2025 e eu espero que no próximo ano nós possamos trazer pautas de tanta relevância e convidados tão ilustres como os que estiveram aqui durante esse ano. Um beijo e olha, curtem com moderação, hein? Doutora Dominique deixou dicas, podem tomar o vinho, mas olha, hidratação é muito importante. Um abraço, fiquem todos com Deus. Feliz ano novo para todos vocês.